Digital integrada está alinhada ao Olá pessoal, retornando do break, para quem não me conhece, está chegando, tem muita gente ainda participando, entrando ao longo do evento. Eu sou o Fernando Pasquale, gerente de marketing de operações da TopSolid. A gente está no 13º encontro de usuários TopSolid, e é para o segmento indústria moveleira. Tivemos 3 blocos. O primeiro bloco falamos sobre tecnologias consolidadas e agora vamos falar um pouco sobre futuro. E futuro significa a gente falar sobre antes de iniciar uma apresentação, a ideia é a gente falar sobre uma visão estratégica sobre o futuro da tecnologia e depois na sequência, já está aqui do meu lado aqui o Guilherme Rocha, que vai falar um pouco sobre as novidades da nova geração do TopSolid. Mas antes, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, né? Que é uma visão estratégica de futuro, né? Então, antes de entrar nessa novidade dos nossos produtos, gostaria de dedicar alguns minutos para falar sobre esse cenário em que estamos inseridos e sobre a direção que estamos construindo para o ecossistema TopSolid. O que significa, né? Que nos últimos anos a indústria moveleira ela vem passando por uma transformação muito acelerada, né? Os clientes cada vez mais exigem da gente, né, da tecnologia, personalizações, né? Uma pressão para reduzir os seus prazos, né? Integração entre os processos e maior produtividade. Esses são o que a gente pensa dentro dessa pressão de necessidade. Ao mesmo tempo, surgem novas tecnologias, como automação avançadas, inteligências artificiais que aparecem cada dia, né? Mas são, na verdade, ecossistemas secundários e a fábrica cada vez mais conectada. Então, dentro desse contexto, nosso desafio vai muito além de desenvolver nossas funcionalidades. A gente não está preocupado somente de entregar para você uma inteligência artificial, mas sim, antes da inteligência artificial, a gente precisa construir a base, os alicerces. Então, precisamos construir uma plataforma capaz de acompanhar a evolução dos nossos clientes pelos próximos anos, preservando o investimento, garantindo estabilidade, preparação, preparando o caminho para as próximas gerações de soluções que a gente pretende tornar o Brasil cada vez mais competitivo. E é justamente sobre essa visão que gostaria de conversar com vocês a partir de agora. Primeiro, aqui vocês estão vendo um vídeo. Esse vídeo ele vai mostrar para nós a nova geração do TopSolid. Ele é um overview aqui, um highlights, que ele vai trazer o futuro da tecnologia, que ao longo de mais de 40 anos de indústria, aprendemos que tecnologia só faz sentido quando resolvemos problemas reais, ok? Por isso, hoje, não quero falar apenas de novos recursos, mas queremos compartilhar com vocês uma visão que está orientada para toda a evolução do TopSolid para os próximos anos, né? A gente tinha aí, que vocês conheceram, a versão 6.27, a gente vai falar um pouco da nova plataforma, a geração do TopSolid 7, que é a tecnologia que já está no mercado, né, que estamos trabalhando. Então, dentro desse contexto, aqui tem alguns highlights que traz para vocês aí recursos de PDM, de colaborativo, funções automáticas de design, manufatura. Então, hoje é apresentar para vocês de forma oficial o que nós estamos trabalhando internamente, ok? Bom, então para isso a gente temos 3 perguntas, né? O que mudou na indústria, né? O que os clientes esperam hoje? Como a digitalização está mudando a fabricação, né? O futuro da indústria, a indústria moveleira mudou muito. Os clientes estão exigindo cada vez mais personalizações, né? E ao mesmo tempo, as fábricas estão cada vez mais otimizadas e conectadas. Então, a gente pega, seja o cliente pequeno ou grande, ele tem uma pressão para poder fazer um móvel diferente para aquele cliente, fazer uma entrega de prazos mais curtos, no menor preço. Então, hoje é necessário que todas essas etapas, seja do projeto, do esboço, da programação, da gestão, elas se conversem entre si. Projeto com engenharia, produção, máquinas, gestão dessa informação precisa fazer parte de um único fluxo digital. E é exatamente essa transformação que está direcionada para os nossos investimentos futuro aqui dentro da TopSolid, ok? Então, dentro desse contexto, a gente reforça, né, o grande pilar da TopSolid, que é o quê? A fábrica digital integrada. Então, nós temos o ecossistemas, que o nosso objetivo nunca foi vender softwares isolados, mas sempre conectar toda a fábrica. A ideia não é ter uma tecnologia desconectada para projeto
uma para orçamento, uma para manufatura, mas sim a Topsoil pratica a indústria 4.0 desde o seu DNA, que foi desde a concepção da empresa 40 anos atrás. Então, quando pensamos no ecossistema Topsoil, pensamos em uma única informação fluida desde o primeiro desenho até a produção. O mesmo modelo que cria o projeto, ele é utilizado para gerar máquinas, programas de máquinas, compartilhar informações, controlar revisão, né? Integrar esses processos. Então, somente isso, com esses metadados, reunião de informações, vai permitir a gente ser mais competitivo e mais rentável para brigar, seja com clientes, concorrentes internos ou externos. Essa é a visão de continuidade dos dados, é o que chamamos de fábrica digital integrada, ok? Por fim, aqui como a gente está conduzindo isso, né? É uma pergunta muito comum, porque muitos já ouviram falar, a Topsoil está lançando um produto no ano X, no ano Y. A gente teve o cuidado, Guilherme, da gente fazer o quê? Primeiro, analisar em profundidade todos os mercados. Então, a pergunta é, como atender esse mercado de diferentes, né? Utilizando uma única plataforma, porque você tem segmento que faz fabricante de imóveis, design de interiores, designs comerciais, de alto padrão, marcenaria soltas, móveis de alta produção. Então, hoje existem fabricantes seriados, marcenarias, designers, interiores, fabricantes de móveis planejados, empresa de alto padrão. Tudo isso, até, por exemplo, quem faz náutica, motorhomes, que é uma coisa que talvez o Brasil esteja gateando, mas isso é uma comum fora do país, né? E outros diversos segmentos. Então, cada um possui uma necessidade específica. Então, por isso, nossa estratégia é evoluir a plataforma respeitando a característica de cada mercado. Ou seja, o objetivo é que todos compartilhem uma mesma base tecnológica, mas com ferramentas adequadas à realidade de cada aplicação. Então, esse é o cuidado e aí fica o recado. Cada mercado possui suas necessidades diferentes, mas nossa estratégia é evoluir a plataforma respeitando as características de segmento. Ou seja, estamos fazendo o nosso alicerce. E esse alicerce é o que nós queremos mostrar para vocês, aonde que está esse produto e como nós estamos conduzindo. Por fim, antes de passar a palavra para o Guilherme, aqui está um planejamento, né? Esse planejamento, ele está sendo em 3 etapas. Durante esse ano, nosso foco está na preparação. Estamos formando equipe interna, aprofundando a especialização técnica dessa equipe, desenvolvendo metodologia de implementações, porque não se trata de uma tecnologia da mesma versão, é uma nova versão, com novos desafios, para atender novas necessidades, né? E adaptando toda a documentação necessária. Você tem que fazer material, tem que fazer vídeo, tem que, não somente isso, entender a jornada de implementação do cliente, né? Tivemos casos hoje de depoimentos como o pessoal da Sinal, então são esse tipo de preocupação que faz a Topsoil ser uma empresa diferenciada. Então é acompanhar muito de perto para validar o processo e incorporar esses aprendizados. Somente depois dessa etapa iniciaremos o quê? Uma expansão gradual. Então, como mostrei para vocês, 2026 a gente fecha esses tópicos, 2027, a gente vai para fazer a venda para novos clientes, porque são clientes que ele já não tem novos desafios, ele não conhece as plataformas antigas, então é muito mais fácil de ter aderência e a gente inicia então o processo que a gente chama de seleção de clientes pilotos. Então, cada segmento vai passar por uma bateria de análise profunda, de necessidade, de requisitos, requerimentos, porque muda hardware, né? De repente muda as aplicações e a gente não quer frustrar o cliente. Então, isso foi o que a gente, ao longo desse tempo, fez essa transição. Então, a expansão ela vai se tornar gradativa a partir de 2028, mas de maneira assistida. Ok, pessoal? Bom, antes de passar a palavra para o Guilherme, a gente vai falar sobre as novidades do UD, mas no meio desse bloco, a gente faz um outro break para respirar um pouco, tomar uma água, dar uma relaxada e depois a gente retorna com a parte do UDCAM. Ok? Estou passando aqui o passador de slide. Opa, obrigado. Guilherme, novamente, seja bem-vindo. E vai ser um prazer enorme agora a gente falar do Topsoil 7, né, da nova geração, embora a gente acabe ainda esquecendo, mas é o Topsoil UD nova geração, para compartilhar convosco toda essa satisfação de vocês verem uma nova plataforma com um novo propósito de não perdendo aquele sentimento do poderio do Topsoil 6, porque o Topsoil 6, né, a versão atual
é uma tecnologia robusta, madura, e a versão 7 ela vem com outro propósito para complementar as lacunas do TopSolid 6. Perfeito. Não deu tempo nem do pessoal sentir saudade, né? Voltei, falei que voltava em breve. Então voltei tanto com as novidades da nova versão do TopSolid, também voltei para a família TopSolid, né? Fiquei 2 anos aí praticamente dedicado na solução do ARDES. E aí vamos trabalhar com essa nova geração, novas possibilidades, novos desafios, como o Fernando lembrou. Mas o objetivo é tentar atender cada vez mais a indústria 4.0. O cenário digital que a gente tem hoje em dia, então as soluções da nova geração do TopSolid buscam esse atendimento. Uma visão geral, a gente tem 4 blocos, né, dessa nova versão. Então existe a questão do gerenciamento, porque a base do TopSolid, da nova geração do TopSolid, é o PDM. E para os clientes do TopSolid da versão atual, que ainda não trabalham com PDM e não entendem o que significam, de repente, essa tecnologia, o que é o PDM? É um grande banco de dados onde todas as informações de projeto, de manufatura, documentação, todos os dados de entrada para fazer o seu projeto vão estar consolidados numa base única, de fácil acesso, de fácil gerenciamento, de fácil compartilhamento. Tá? Em seguida, a gente vai para a parte de modelagem, para mostrar que todos os recursos que vocês conhecem no TopSolid 6, que é a versão atual, que já estão acostumados a utilizar esses recursos, estão na nova geração do TopSolid, estão disponíveis, estão sendo trabalhados cada vez mais para agregar esses recursos. E depois a gente vai fazer um breve intervalo e vamos falar da parte de usinagem. Então, TopSolid WoodCAM, nova geração, os recursos que a gente traz. Então, principalmente nessa área, essa nova geração é especialmente impactante pela questão de recursos de programação que estão disponíveis para esse sistema e também na parte de apresentação, então renderização, visualização, realidade virtual, exportação, tudo isso a gente vai falar no segundo bloco. Pelo que eu estou entendendo, então, até mesmo para o pessoal ter um pouco essa visão, a gente tem um ecossistema que ele trabalha a questão da gestão da informação, então por isso a gente acaba tendo um alicerce, que é o PDM, depois você vai explicar para nós o que é o PDM. Na sequência, toda a parte de design, aí entra o poderio que a gente já tinha, mas agora mais robusto, mais poderoso ainda, que é a parte de funções de modelagem avançada. Depois, a parte de manufatura. E, por fim, como explodir isso para informação para a fábrica, para terceiros, para o cliente, assim por diante, que isso é uma parte de share que a gente faz. Perfeito, isso mesmo. Bora lá. Então, começando com a parte de gestão, tá? O TopSolid PDM. O objetivo dessa plataforma, como eu falei, é você ter todos os dados de projetos dentro de um único lugar. Reduzir necessidade de ficar consultando documentos de várias fontes, ficar falando novamente, fazendo reuniões, aquelas notas, aquelas atas, modelos, enfim, tudo isso que você, quando trabalha com arquivos, precisa ficar buscando essas fontes, trabalhando, olhando onde que será que está aquele e-mail, onde estava aquela informação que o cliente aprovou alguma coisa. Então, tudo isso com o PDM você consolida. Você traz numa ferramenta, então aqui é uma visão do sistema, tá? Você tem a pré-visualização do seu projeto, você consegue navegar de maneira muito fácil, muito intuitiva, então essa é outra questão importante, tá? A interface, como foi aperfeiçoada para facilitar você visualizar os seus projetos antes de abrir. Nessa nova versão do TopSolid, né, no novo TopSolid, praticamente tudo é 3D. Até o draft, vocês vão ver que ele também é 3D. Tudo é parte dessa base. E ali à direita a gente tem a gestão do projeto. Então, cada projeto que a gente desenvolve, ele vai ter o seu universo de dados. Você consegue incluir informações, incluir documentos distintos. Você consegue trazer um arquivo de uma outra plataforma. Você consegue colocar um e-mail, uma nota, um documento, um Excel, enfim, qualquer dado que você precisa. Fazer ajustes do projeto de maneira associativa, de maneira paramétrica, como os clientes já estão acostumados com
a família TopSolid sabe que a gente preza muito por esse processo, essa capacidade. Você consegue validar o seu ciclo de vida, então tanto para o produto em si, temos muitos clientes que fazem produtos com ciclo de vida mais longos, clientes seriados principalmente, quanto para aqueles que fazem um ciclo de vida mais curto, que é projeto a projeto, a gente também tem a validação da parte de bibliotecas. Quando você vai desenvolver uma biblioteca, a validação do ciclo de vida, que é desenvolvimento, aquele brainstorming, aquela concepção do item, a homologação, saber se está funcionando, se foi exportado para a máquina, se já rodou, se precisou fazer algum ajuste, tudo isso é validação do ciclo de vida. Então o TopSolid ele traz essas opções para você conseguir consolidar esses dados na plataforma e gerenciar isso de maneira mais colaborativa. Ok, então, basicamente, o papel do PDM é gerenciar versões, revisões e metadados das informações que está associado ao projeto. De repente, né, estou trocando um e-mail, o cliente mandou um rascunho em PDF, uma imagem, tudo isso eu posso aglutinar dentro do PDM. Exato. E a rastreabilidade também. Isso daí é muito importante. Isso é importantíssimo. Saber quem fez o quê, quando foi modificado. Se você trocar o nome de algum projeto, de algum documento, não se preocupar em perder alguma informação, em perder alguma associatividade. Isso tudo com o PDM é resolvido, é fácil de tratar. Então, o PDM ele mantém as ligações entre os documentos, né? O TopSolid na nova geração, ele trabalha com documentos e não com arquivos. Isso aí. Então, esses documentos eles ficam dentro do banco de dados. Existem documentos para diversas funcionalidades, materiais, para documentos de extração de dados, como listas, documentos para extração de desenhos técnicos. Então, tudo isso você vai ter dentro dessa plataforma que consolida dentro de um banco de dados, mais fácil de fazer a parte de backup, de gerenciar aquilo, controlar, tá? Aquela parte ali que estava mostrando ali, acho que é uma dor que muitos clientes têm, né? Porque o projetista ele começa a fazer e ele não sabe se aquela versão ali, ele fala assim, cara, será que eu vou salvar isso daqui e continuar o projeto? E depois se eu precisar voltar, e aí, como que fica? No caso do PDM, ele tem revisões maiores e menores, que a gente chama, tá? Então, são processos que você vai fazer no seu desenvolvimento e você consegue formar como se fosse uma árvore de desenvolvimento. Então, se você precisar retornar no tronco principal, por exemplo, você consegue com as revisões maiores. Se você precisar fazer alguns ajustes secundários, tem as revisões menores que ajudam. E em algum momento, a gente consegue podar essa árvore para deixar tudo bem enxutinho, bem fácil de trabalhar. Tá? Perfeito. O PDM, ele tem a possibilidade de você conectar múltiplos locais ao mesmo tempo. Então, você, dependendo da empresa, pode ter um local com uma loja, você pode ter a fábrica, você pode ter múltiplas fábricas conectadas. Então, o PDM permite essa conexão de maneira descentralizada. E todo mundo com a integração e a conectividade. Então, é importante que você pode trabalhar em lugares diferentes com o mesmo projeto, sem perda de qualidade, sem perda de informação. Outra coisa importante também é o PDM Explorer, que é uma ferramenta web que permite que você visualize os seus projetos, que você faça inclusão de notas, de comentários para poder fazer alguma revisão, alguma validação daquele processo. Então é uma ferramenta importante que você acessa de qualquer lugar, com um tablet. Isso é interessante a gente dar uma explicada aqui. Você está me dizendo o seguinte, com o Web Explorer, eu estou fazendo meu projeto, saí do orçamento, já tenho ele já em 3D e, de repente, ao invés de eu mandar desenho por papel impresso, eu posso, por exemplo, então, estar utilizando esse Web Explorer, indo lá no cliente, fazer as medições e estar já interagindo, passando essa informação direto para a engenharia? Exato. Você vai colocar suas notas técnicas via web, de onde você estiver. Hoje, com a internet das coisas, né? Todo mundo está com celular, internet em todos os lugares. Então, você vai conseguir visualizar, vai conseguir passar essas notas, o projetista pode fazer os ajustes necessários e você tem essa informação em real time. Então, de onde você estiver, você consegue controlar isso daí, tá? Então, um pouquinho, a gente chama nutshell, né? Então, um resumo geral. Ali não dá pra gente falar PDM, tudo. mas existe muito mais função, existe muito mais vantagem no uso dessa ferramenta que a nova geração do TopSolid traz pra gente, tá?
Bom, e o que reserva para nós aí em termos de funcionalidades, que acho que o público nosso aí, que é do ramo moveleiro, tá habituado com os recursos avançados do TopSolid, né, atual geração. Como que seria, então, agora dentro da nova geração? Então, a gente vai falar sobre alguns temas importantes, tá? Então, sobre modelagem avançada, funções de design, que o TopSolid na versão atual já tem trazido Já é robusto. muitos recursos, já está trazendo cada vez mais, já é robusto, mas na nova geração a gente tem ainda mais possibilidades de trabalhos. Funções específicas para madeira, então, como a gente já está acostumado na versão atual, ter recursos verticalizados para esse setor, na nova versão também vou apresentar para vocês um pouquinho sobre isso. Pacotes iniciais, parcerias, então, para facilitar a implementação, para que você não tenha que desenvolver tudo do zero, sabe? Como o Guilherme falou no depoimento dele, né? A maior dificuldade é o começar, né? Tirar do chão aquela plataforma, desenvolver tudo do zero. Nessa nova versão do TopSolid, vocês vão ver que esse trabalho está bem facilitado. A gente tem muitos assistentes, então quando você vai desenvolver alguns tipos específicos de escadaria, ambientes, móveis, existem assistentes que facilitam esse processo para você. E a parte de importação de dados também. Então, passar um pouquinho. Então, modelagem 3D, então recursos de modelamento exato. Então, funções 2D, 3D, de superfície. O driver block, todo mundo ama essa função, que ela dimensiona, ela posiciona, faz configurações incríveis. Já está disponível na nova geração também. As formas de construção para você poder se basear em alguns elementos, né? Fazer a volumetria antes de começar o projeto. Bibliotecas padrões, distribuição de componentes, que o Felipe falou na apresentação dele sobre muitos recursos importantes. Cópia seriada, componentes estruturados, todos esses recursos aí disponíveis. Aqui um caso, aplicação, né? A gente tem clientes do setor náutico, desenvolvimento de embarcações, iate. Esse tipo de projeto é muito desafiador, porque você tem muitas vezes esse tipo de embarcação, ela é feita de maneira artesanal. Então, um lado da embarcação não é exatamente igual ao outro lado. Não dá para você partir do princípio de que é um espelho. Vai ser tudo perfeito. Então, você precisa ter o ambiente, você precisa ter a capacidade de modelar, você precisa ter a capacidade de ajuste. Então, onde que eu vou precisar possivelmente fazer um recorte, fazer um ajuste na própria embarcação, de repente. Esse tipo de visualização é muito importante, os recursos de modelagem aqui aplicados. Então, funcionalidades específicas, eu vou desenvolver, por exemplo, uma escadaria. A gente tem na nova versão a consolidação das tecnologias da TopSolid. Então, para quem estiver no encontro de amanhã, vai ter novidades sobre o Steel, tá? Que é uma tecnologia muito conectada à nova geração do TopSolid Wood. Aliás, só para aproveitar. Pessoal, amanhã tem o 22º, enquanto aqui é o 13º, na indústria metalmecânica é o 22º. E vocês receberam no mesmo link, tem lá a participação para os dois eventos. Então, estejam aí disponíveis para poder, será um prazer estar todo mundo convidado, participar, porque a gente vai estar abordando alguns temas que também se cruzam com a indústria moveleira, que é, por exemplo, a parte do Steel. Do Steel, que é uma ferramenta, a gente vai falar um pouquinho sobre assistente de escadas da nova geração, mas conecta-se muito com as funcionalidades do Steel. Aqui um pouquinho sobre a parte de serialização. Então, esse recurso de serialização, ele é fantástico. Na versão atual, a gente está trabalhando cada vez mais com esse tipo de matriz. Então, é uma matriz de dados que permite você gerar variações controladas dentro de um design. Hoje você vê a aplicação disso cada vez mais ocorrendo, né? Tá cada vez mais comum o pessoal ter esse tipo de demanda que a tecnologia permite fazer. Antigamente era muito difícil. E como a gente falou no início lá do próprio Ards, né? Com a demanda aí com a máquina mesa Halter, né? A gente permite fazer designs mais arrojados. Porque você fala assim, meu problema agora não é fabricar, meu problema agora é criatividade. Exato. E para esse tipo de funcionalidade, você precisa ter um controle, você precisa ter uma possibilidade, e como a gente falou, né? Velocidade no projeto. Eu desenvolver um projeto desse, por exemplo, na unha, né? Você faz.
Mas quanto tempo vai levar para desenvolver cada uma desses modelos, dessas pecinhas aí? Então, isso daí é fundamental a gente manter cada vez mais o desenvolvimento. Então, parte de projetos, gerenciamento de trabalhos colaborativos, como eu falei, a gente pode ter muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo. Então, é uma possibilidade de design colaborativo, de você ter mais pessoas trabalhando integradas, você tendo partes do projeto, você tem setores, né? Por exemplo, construção civil. Tem um pessoal que cuida da parte hidráulica, tem um pessoal que cuida da elétrica, você vai para uma obra, por exemplo, grande, você tem pessoal fazendo a parte de exaustão, cada um fazendo uma modificação numa área diferente. E os projetos de imóveis, dependendo de todas essas informações. Como que você garante que isso vai estar atualizado? Como que você vai garantir que esse processo está rodando e ao mesmo tempo? Então, design colaborativo, a possibilidade de workspaces. Na versão atual a gente já tem um pouco disso, né? Mas com o PDM... Mais maduro. Nossa, isso aí fica muito mais consolidado. E isso aqui é que faz a diferença hoje para reduzir prazos e ter todo mundo, vamos dizer assim, uma engenharia refinada, porque não adianta você ter, que é até o tema que a gente acaba abordando muitas das vezes aí, que é tecnologias desconectadas. Não adianta você fazer um lado aqui, outro lado aqui, no final tem que mudar, montar e não se encaixa. Então isso daqui é o que garante, vamos dizer assim, esse refinamento, porque você cria workspace, que são sessões, são blocos, na verdade, de um projeto maior, tem alguém administrando, e aí alguém é orquestrado pelo PDM, o PDM que faz essa gestão de pessoas que estão penduradas, revisões, como que seria essa... Como eu falei, tem as revisões maiores e as menores, isso também se aplicam dentro desse contexto. mini projetos que vão acontecer junto com o projeto maior. Então, se você precisar de uma revisão, precisei voltar atrás, revisitamos o projeto e descobrimos que esse tipo de aplicação não vai ser muito funcional, então você consegue fazer esse retorno de maneira nativa, de maneira muito... A interface é muito fácil. É muito mais agradável você trabalhar dessa forma e dinâmico. Então, se você fez uma modificação e eu estou trabalhando no mesmo projeto que você, eu vou acompanhando o que você vai fazendo, eu vou sendo alertado em tempo real de todas as modificações que você está gerando no seu projeto. Tá? E o grande diferencial do TopSolid que preserva da versão atual para a nova geração é que tudo é orientado em cima de alvenaria. Exato. Isso daí é o DNA. É o DNA da solução, porque é a customização. Cada vez mais a gente vê a TopSolid na Europa sempre pega essa tendência de mercado que vem depois para a gente, né? Então acaba chegando para a gente na sequência. Eles acabam trabalhando com as soluções e quando chega para a gente já está bem maduro, já está bem consolidado esse tipo de funcionalidade. Funcionalidades específicas, né? Então a gente fala sobre aplicação de painel na curva. Então esse daí é um recurso que é um diferencial das funções do TopSolid. A nova geração trata com painéis multicamadas, painéis laminados. Isso daí é um recurso muito interessante que a nova geração vai trazer nos documentos de material, permitindo fazer esse tipo de trabalho. Aplicação de fita de bordas, aplicação de lâminas, aplicação de pinturas, tudo isso consolidado já na nova versão, tá? Então aqui algumas aplicações... Isso que você está mostrando aí seria a função de painel. Então eu vou clicando e ele já vai aplicando para mim todos os elementos num único comando. Onde vai a fita de borda. Então você vê, você criou a peça, você tem ali a interface muito mais facilitada. Você tem todos os recursos em uma única tela. Você não precisa ficar fechando telas e abrindo novas telas. A edição dos itens é completa em um único lugar. Até para mostrar para o público que não conhece da interface, do lado direito você tem uma árvore e do lado esquerdo também. Qual é a distinção entre elas? À direita você tem o seu projeto, tá? Então é onde você acessa esse projeto no PDM. É como se fosse a postinha do Windows lá. Exato. Ali você tem os seus arquivos, o que você vai referenciar. Para simplificar, a gente referencia o que a gente vai usar naquele projeto, as bibliotecas que a gente vai utilizar, os documentos que a gente vai utilizar para ficar limpo, para ficar fácil de trabalhar. E ali do lado esquerdo você tem as árvores de entidades, as árvores de processos que são separadas. Então, entidades são os itens, praticamente, né? As peças, os elementos que você utilizou. E os processos, né? As operações são as montagens, os processos que as peças sofreram. Tudo isso fica separado, fácil de enxergar, fácil de trabalhar com essa interface, tá?
As funcionalidades, né? Então, falar de Topsolid Wood sem falar de ferramenta para colocar cavilha, para colocar minifix, para colocar lamelo, para colocar fazer rebaixo, fazer ranhura, todos esses recursos que a gente já está acostumado na versão atual, mantidos e aperfeiçoados. Que são as funções básicas do mundo moveleiro, né? Espiga, contra-espiga, ranhura, E não só lamex, isso, né? junções. Junção, fazer meia esquadria. Entendi. O pessoal tem esse diferencial no Topsolid, é uma função muito específica. A possibilidade de fazer essas intervenções com espiga, com encaixe contra encaixe, com moldura contra moldura. Então, tudo isso mantido, prevendo a aplicação do Topsolid não só para gabinetes, é lógico, cada vez mais a função vai evoluindo para atender melhor esse segmento, mas também para quem faz marcenaria, para quem faz móveis especiais, móveis com sarrafo, com madeira maciça, com usinagens especiais. Nosso grande forte é quarto, quinto eixo, né? Então, controle desse tipo de equipamento. Agregar valor ao produto, né? Porque quanto mais você quer oferecer um valor agregado para um outro público, né? Consequentemente, você tem geometrias mais arrojadas, consequentemente, demanda uma manufatura mais fina, e assim por diante. Design especial, arrojado, mas processo de manufatura simplificado, ou seja, tentar conseguir o mesmo resultado que você tem para fazer um painel, uma coisa mais simples, para coisas complexas. Essa é a ideia. Ou seja, transformar o complexo em algo simples, mas sem perder a essência de fazer o simples. Exato. Você tem que ter a possibilidade de fazer qualquer tipo de modelagem com Topsolid, mas na hora de produzir, na hora de enviar esses dados para frente, tem que ser fácil de trabalhar, tá? Os assistentes específicos, como eu falei, então, para a criação de mobiliário, você não precisa mais sofrer, você não vai precisar mais, como o Guilherme falou, né? O problema é começar tudo do zero, né? Tem que desenvolver todas aquelas bibliotecas do zero. Então, tem assistente de criação de móveis, que ele já vai, quando você vai fazer o móvel com painel, ele já vai ter a sequência de inclusão dos itens lateral direito, lateral esquerdo, tampo, base, fundo, tudo isso ele já vai, é nativo do sistema, ele já vai ter essas funcionalidades para você. Então, aqui, a partir de volumetrias, você consegue desenvolver, né, como o Felipe mostrou, aquela parte de serialização. Sim. Então, a gente mantém esse conceito é muito importante na parte do design. E uma vez que você tem esses volumes consolidados, você consegue desenvolver dentro deles móveis muito especiais. O tipo de encaixe, quem que vai por cima, é o tampo, é a lateral, qual que é o tipo de elemento de fixação que a gente vai usar aqui ou ali. Então você consegue ter um móvel que cada canto dele tem de repente um tipo de fixação diferente, mais adequado para aquele tipo de esforço que vai sofrer. Que é diferente, né, o esforço que você tem em diferentes posicionamentos de peça. Então você vê que é rapidinho, ó, criou uma caixa, a gente praticamente nem vê. Isso que está embaixo, o que seria para a gente aí, para o público conhecer? Vocês já conhecem, são as bibliotecas. Então elas agora Está bem mais interativa. Está bem mais interativo, está bem mais fácil de Clica, visualizar. segura, arrasta e solta. Drag and drop e tem documentos de pesquisa que ele vai te filtrar aquilo que está dentro do que você está precisando, para você não ter que ficar buscando numa biblioteca muito extensa, muitos dados, tá? O ProDS, então a biblioteca da Bloom, já está inclusa dentro da nova versão do Topsolid, com as funcionalidades, com os processos todos associados. Isso daí é incrível para quem trabalha com esse tipo de ferramenta, esse tipo de ferragem de alto padrão. Então, a Bloom Áustria tem essa parceria muito forte com a Topsolid, então já tem o ProDS dentro da nova versão. Avançar aqui um pouquinho, os assistentes específicos que eu falei, ó, por exemplo, conectado com o Topsolid Steel, você tem os assistentes de criação. Quero criar uma escada nesse ambiente, então ele já tem ali a possibilidade de você falar quantos degraus, qual vai ser a passagem de nível, qual que vai ser o tipo de curvatura, qual que vai ser o tipo de corrimão, guarda-corpo, tudo isso você tem um assistente que já te ajuda a criar de maneira rápida e dinâmica na nova versão do Topsolid, tá? Então, de móveis, de escadas e também de ambientes, tá? Então, para quem está acostumado aí com o Topsolid Planner, com aqueles recursos que a gente trouxe de alvenaria do Topsolid
Planner para o TopSolid Wood na versão atual. Na nova versão a gente tem um assistente de criação de ambientes, uma funcionalidade muito madura já. Isso daí está sensacional. É fácil de criar, já cria o piso, já cria as paredes, você consegue criar andares. Isso é muito interessante. Interessante. Ele cria andares, você consegue fazer mezanino, você consegue fazer sacadas, enfim. Tudo isso de maneira muito fácil, sem precisar criar do zero. São assistentes mesmo para facilitar o dia a dia. E a parte de importação, né? Como a gente falou, o pessoal que trabalha com design náutico precisa importar OBJ, precisa importar nuvem de pontos, precisa importar STL. O PDM, ele já tem essa possibilidade de importar, costurar, tratar. E isso que você está trazendo aqui, acho que é uma tendência aí tecnológica que a gente está observando que já tem demandas, né? Clientes, às vezes, fazem móveis fora do país, né? Eu sei que tem um cliente aí que vai para Miami, por exemplo, ele não vai mandar toda a equipe vai e volta. O que ele faz? Pega um scanner e traz para a engenharia para assim, isso aqui é a fotografia precisa. E conforme essa tecnologia vai barateando, é uma tendência para todo mundo, tá? Você vai fazer um design de um ambiente qualquer, você escaneou, você sabe onde está o ponto hidráulico, o ponto elétrico, você consegue escapar desse tipo de armadilha que na hora de projetar é sempre a dor de cabeça, né? A hora do retrabalho sempre acontece por esse tipo de problemas. Então, essas funcionalidades que você vê aí de importação de geometrias, de nuvens de pontos, são fundamentais e cada vez mais importantes no TopSolid. Uma coisa importante, como a gente falou, sempre facilitar o começo. Então ele já vem com bibliotecas de caixarias, portas, prateleiras, gavetas. Isso tudo já está incluso e você faz a customização desses elementos. Tá? Então você customiza a sua gaveta, a sua prateleira, porta, conforme o que você precisa, mas não precisa criar do zero, não. E esses daí são, vamos dizer assim, funções de construções primitivas, podemos dizer, né, que já vem já incluso. E em termos de bibliotecas, né, porque o cliente precisa comprar uma ferragem, você mostrou ali que tinha Bloom. Quais são, como que está esse cenário de bibliotecas aí de mercado? Na versão atual do TopSolid, quem nunca entrou tem o TopSolid Store. Então seria legal a gente até compartilhar o link da TopSolid aliás, isso é muito Store. importante, viu, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas quando você abre o TopSolid atual, ele aparece algumas janelas e uma delas lá, salvo engano, tem um botãozinho na versão atualzinha do Store, que é um carrinho de compras. Tem um Store. Se você clicar nesse botãozinho TopSolid Store, você vai para o site da TopSolid, que é uma página dedicada para componentes, né, publicações, e lá ele consegue fazer download de textura, de vários tipos de componentes lá. Ele vai fazer uma compra, tá? Mas é de graça, então não precisa se melhor ainda. Melhor Vocês vão ver lá que vocês vão arrastar no carrinho. O comercial ali tá até feliz ali. É tudo em euro, mas é 0 euros essas bibliotecas. Esse é o benefício, né? Então vocês têm essa vantagem. Bacana. E na nova versão do TopSolid a gente está cada vez mais reforçando parcerias, buscando novos parceiros de ferragens, de materiais, para estar sempre disponível. Então você vai na biblioteca, no TopSolid Store, vai fazer o download do que você precisa e já vai fazer a inclusão direta na sua ferramenta. Isso que o Guilherme está trazendo é bem importante. Esse é um dos papéis do marketing, de fazer parcerias estratégicas. Então, a gente está buscando parceiros estratégicos no Brasil, porque, diferentemente, nem todo mundo acaba comprando, às vezes, componente de fora do país, tem as próprias empresas nacionais. Então, a gente já está conversando com algumas empresas e estejam sempre abertos também para vocês sugerirem, porque, às vezes, vocês têm uma demanda, às vezes essa demanda ainda a gente não está enxergando, mas que for tendência, vocês podem estar nos indicando e a gente vai fazer esse contato com as empresas para poder, de fato, a gente tem um programa de parceiro que ajuda a fazer essa customização para trazer para dentro do TopSolid para poder facilitar para vocês o processo. Muito legal com a Joeline, né? Então, para quem não conhece ainda a biblioteca da Joeline, é bom fazer um teste, download daqueles componentes que tem. Então, isso tudo. Documentação, então, documentos de draft, de lista de materiais, tudo isso já está previsto, já está em trabalho na versão atual. Muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, sem comentários, não precisa nem prolongar demais aqui, né? Que o tempo anda. E a gente vai fazer um pequeno
Não, legal. Acho que deu para a gente ver aí, pessoal, vamos dizer assim, alguns highlights do Top Solid Wood, da nova geração. É muito mais. Né? A gente pôde verificar aí com o Guilherme aí toda a parte do conceito do PDM, que é o gerenciamento de dados do produto, né? Do projeto. Depois as funções primitivas, as funções básicas, né? E vamos fazer um break então. Se vocês ficam à vontade, direcionar aí perguntas para o time, na sequência, no final do encontro do usuário, a gente vai fazer ali a leitura das perguntas direcionadas e a gente vai responder cada uma delas, tá? Enfim, vamos fazer um break aí para a gente tomar uma aguinha e a gente retorna daqui a pouco na sequência com a segunda parte de manufatura da nova geração do Top Solid.